A CLT foi criada pelo Decreto-Lei de número 5.452, de 1º de maio de 1943, excepcionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo. A consolidação foi assinada pelo então presidente no estádio São Januário, que estava lotado para comemorar o feito. 2 anos antes, em 1941, Getúlio havia assinado a criação de Justiça do Trabalho, no mesmo local e no mesmo dia do ano. A consolidação unificou todas as legislação trabalhista então existente no Brasil, e foi em março por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. A Constituição do Trabalho regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural. Desde sua publicação já sofreu várias alterações, visando adaptar o texto às nuances de modernidade. Apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações do trabalho e proteger os trabalhadores. Entre os direitos garantidos estão o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. A CLT regulamentou ainda o trabalho da mulher e do menor de idade e estabeleceu a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. A reforma trabalhista de 2017 foi uma mudança significativa da consolidação das leis do trabalho, no caso CLT, instrumentalizada pela Lei nº 13.467, de 2017. Segundo o governo, o objetivo da reforma foi combater o desemprego e a crise econômica no país. Entre outras inúmeras mudanças, a reforma instituiu o trabalho intermitente no Brasil. No topo da imagem está escrito em letras maiúsculas num fundo azul: Modernização Trabalhista. Abaixo dela está escrito Direitos Garantidos e Novas Oportunidades. E encontra-se na esquerda para a direita Ronaldo Nogueira, Eliseu Padilha, Michel Temer, Henrique Meirelles e Romero Jucá. O projeto de lei foi proposto pelo ex-presidente da República Michel Temer e começou a tramitar na Câmara dos Deputados em 23 de dezembro de 2016. Desde então, em sua tramitação, o projeto vinha passando por sucessivas discussões e também aglutinando emendas, como por exemplo a proposta do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, que foi incluída pelo relator Rogério Marinho, do PSDB. As justificativas favoráveis à reforma trabalhista argumentava que seria mais fácil para gerar empregos, além de flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregadores. O Brasil tem passado por grandes transformações políticas e econômicas nos últimos anos. O tempo exige mudanças e as novas dinâmicas de trabalho também. A reforma traz mudanças que, em partes, favorecem mais o empregador do que o empregado, retrocedendo anos de desenvolvimento e história, principalmente no que cerne os trabalhadores de baixa renda. Por outro lado, a reforma agora alcança novas relações do trabalho, acompanhando o avanço e assegurando novos formatos. Horas extras sem pagamentos e teleatendimento e permissão para negociações coletivas de condição menos benéficas ao trabalhador do que as previstas em lei. A autorização para trabalhar por 12 horas consecutivas, que pode ser estabelecida em acordo individual, com supressão do intervalo para repouso e alimentação, sem necessidade de licença se o trabalhador for insalubre, em relação à flexibilidade de não pagamento por horas extras, onde obriga o empregador a pagar apenas o adicional. 1. O contrato verde-amarelo tem como intenção de diminuir encargo nas empresas na contratação de jovens. 2. O desconto da contribuição previdenciária no seguro-desemprego. 3. O fato de acidentes de percurso não serem mais considerados acidentes de trabalho. 4. A regulação do trabalho aos domingos e feriados. 5. A liberação do trabalho aos sábados para bancários. 6. A carteira de trabalho eletrônica. E 7. A exigência de registros de ponto apenas para empresas com mais de 20 funcionários. À primeira vista, os dados parecem indicar um quadro equivocado. Aumento econômico da criação de empregos e da precarização das relações de trabalho. De fato, ao final de 2016, em comparação com o último trimestre de 2011, o número de ocupados cresceu
350 mil e o de assalariados foi ampliado em 250 mil. Assim, a taxa de desemprego caiu de um patamar de 24,8% para 18,5%, o que tem sido saudado pelos entusiastas das atualizações na legislação. Por outro lado, avançou a contratação de funcionários temporários e de trabalhadores de meio período, fazendo com que o salário médio anual seja atualmente 800 euros menor que o de 2011. Além de alertarem para a necessidade de redução de encargos salariais para transformar a flexibilidade externa em flexibilidade interna, os defensores da reforma também alegavam que o processo favorecia as empresas espanholas em termos de competitividade internacional, uma vez que a diminuição desses custos elevaria seus lucros. O fim da escravidão impulsionou para que as primeiras leis trabalhistas fossem criadas dessa forma no início do século XX. Alguns direitos começaram a surgir visando garantir férias de pelo menos 15 dias por ano aos trabalhadores, direitos para o caso de acidentes de trabalho e poluição do trabalho para crianças com menos de 12 anos. Entretanto, foi só em 1943 que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi promulgada, mais especificamente no dia 1º de maio, no governo de Getúlio Vargas. Ela surgiu como uma média de junção de todas as formas trabalhistas da época, com a intenção de melhorar a imagem do até então presidente. A desigualdade social existe em todos os continentes. Há lugares em que os problemas são mais evidentes, por exemplo, nos países africanos, os quais estão entre os mais desiguais do mundo. Por sua parte, nos países escandinavos, quase não há diferença entre as classes sociais devido ao estabelecimento do Estado de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial. Sem condições de ter acesso à saúde e educação, dificilmente uma pessoa terá as melhores oportunidades no mercado de trabalho. Também a dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos pela maior parte da população inibe suas oportunidades.